Demorou um pouquinho, mas a gente está de volta, Full Gas Podcast, para falar, claro, de MotoGP. Tivemos o Grande Prêmio da França, mas antes de, né, claro, de falar do que aconteceu, quero dar mais uma vez as boas-vindas para o meu amigo Gabriel Lima, que está junto virtualmente. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Gabo. Grande Prêmio da França, bela corrida, uma chuva de surpresas, né? Como tem sido esse campeonato inteiro, essa corrida sintetizou mais ou menos o que tem sido essa temporada. Pois é. O Grande Prêmio da França, então, ó, vamos passar aqui a classificação rapidinho da prova, porque ó, Danilo Petrucci venceu a corrida em piso molhado, chuva, parou, voltou, enfim. O segundo colocado, meus amigos, Alex Marques, Honda voltando ao pódio, primeiro pódio da Honda, né, em 2020. Terceiro colocado, Pol Espargaró. Quarto colocado, André Dovizioso. Quinto, Johan Zarco, com uma bela ultrapassagem sobre o sexto colocado, então Miguel Oliveira, ali nas duas últimas curvas. Sétimo colocado, Takaki Nakagami. O oitavo, o Stefan Bradley, a gente avisou. Nono, Fábio Quartararo. Décimo, Maverick Vinales. Décimo primeiro, o Juan Mir. Décimo segundo, Brad Binder. Décimo terceiro, o Pecco Bagnaia. 14º, Alex Espargaró. 15º, Iker Lecuona. 16º, Alex Rins. E foi isso, acabou, tá? 15º ali, a última posição que marca ponto. E o resto não terminou a prova, hein? Na classificação do campeonato, o Fábio Quartararo continua na frente com 115 pontos. O Juan Mir é o segundo ainda com 105. Dovizioso, terceiro com 97 pontos. Vinales é o quarto com 96 e o Nakagami é o quinto com 81. O Morbidelli é o sexto com 77. O Morbidelli que não terminou esta corrida. Dá pra falar corrida maluca, Gabriel? Acho que dá pra falar corrida maluca, né? Na verdade, o Rins ele também não terminou, né? Ele não chegou, ele não cruzou a linha de chegada, né? Ele não foi classificado, mas ele aparece na cronometragem ainda. Mas ele, por exemplo, se ele tivesse sido 15º, ele não pontuaria, né? Eu citei porque aparece na cronometragem, foi por isso que eu coloquei aqui. Ele não. Enfim, foi uma corrida muito esquisita, né? Como tem sido essa temporada. Agora o Petrucci ele é o sétimo vencedor diferente da temporada e também nas últimas 7 provas, né? Desde o Brad Binder, né? Que venceu o Grande Prêmio da República Tcheca, a gente tem 7 vencedores diferentes. O recorde é aquele que a gente já falou de 2016, 8 vencedores diferentes em 8 corridas. Vamos ver se na próxima semana a MotoGP iguala isso. Mas foi uma corridaça do Petrucci. O Petrucci ele liderou absolutamente todas as voltas da corrida. Dá pra ver isso no lap chart. Embora ele não tenha largado na pole, não é tecnicamente um ponta a ponta, mas ele assumiu a primeira posição já na primeira volta. Ele tomou uma ultrapassagem do Dovizioso e deu o X em seguida, né, ali na sequência. O troco ali disputando a posição. E numa dessas corridas, né, Gabo, que assim é difícil pro cara liderar e abrir, assim. Quantas histórias a gente já não conhece de piloto que tava na frente numa corrida na chuva, sozinho, perdeu a concentração e caiu. Pô, Petrucci não aconteceu isso, né? E, pô, uma corrida no frio, em Le Mans, né, que normalmente é uma pista complicada, meio capciosa, e o Petrucci conseguiu fazer uma vitória maiúscula aí, né? Se da última vez que ele venceu ele derrotou o Marc Marquez, né? Dessa vez ele liderou todas as voltas em condições bastante adversas. Homem do dia, né? Não tem muito o que dizer. O homem do dia. Ele sempre teve, né, aí uma fama de ser bom em pista molhada, né? Inclusive a gente estava lembrando aqui antes de começar a gravação que o primeiro pódio dele foi na chuva, né? O primeiro pódio dele na MotoGP. Lá em 2015. Ele emulou. Exatamente, ele emulou o que o Alex Marques fez hoje. Ele saiu de 18º e chegou em segundo naquela prova. chegou botando um calorzinho no Rossi. Pois quase, né? Por um momento chegou você a pensar, pô, Petrucci vai ganhar a primeira aqui, ó, 2015, mas não aconteceu. Mas ele sempre teve essa fama de ser bom em piso molhado e ele foi brilhante hoje. Não tem outro adjetivo para qualificar aí a atuação do Petrucci. E uma estatística bizarra, Gabo, é a primeira vez que a Ducati vence em Le Mans na história, sabia? Jamais a Ducati tinha vencido. Pois é. Desde 2003, né, que enfim, eles entraram, né, de fato na MotoGP, ninguém venceu, nem Capirossi, nem Stoner,
nem Dovizioso, nem ninguém. Venceu foi o Petrucci aí, o primeiro, coube a Danilo Petrucci aí. Quem diria vencer pela primeira vez com a Ducati em Le Mans. Le Mans é a única pista, era a única pista que a Ducati acho que não tinha vencido das tradicionais aí até agora. Então tá aí. E era uma corrida que a gente não esperava isso. É que tudo bem, deixa eu ver, mas a gente esperava mais a Yamaha indo bem. E, né, até a classificação, a Yamaha tinha indo bem. É que no piso molhado as coisas mudaram. Mas antes de falar de Yamaha, Alex Marques e Honda, né? Que atuação do Alex. Eu devo reconhecer que ele foi muito bem. Ele me surpreendeu, não esperava que ele pudesse ter um resultado desse, mesmo com as circunstâncias de chuva e tudo. Eu não esperava um resultado desse do Alex Marques nesse ano. Então eu classifico como uma bela surpresa. Você vê dessa forma também? Tem que enaltecer, né? Foi uma corrida muito madura do Alex Marques. Ele, no início da prova, já largou muito bem, tal. Ele fez uma corrida constante, né? O Alex Marques, ele não tem o mesmo talento do Mark, mas ele é um cara, ele é um cara muito cerebral. Ele não é um cara que aprende rápido, ele não é um cara atirado, mas ele é um cara que ele sempre aos poucos vai crescendo, né? Foi assim na Moto 3, foi assim na Moto 2 e foi o que aconteceu nessa corrida. Né, ele largou, ele ficou um tempinho ali naquele bolo ali que estava disputando ali do quinto até o 10º lugar, foi ali estudando, foi passando, ganhou uma posição, ganhou a segunda, de repente já estava em quarto, o Rins caiu e aí de repente o Marques já estava no pódio, né, e conseguiu aí isso um segundo lugar impressionante. É interessante, Gabo, porque o último piloto que não o Mark Marques da Repsol Honda subir no pódio tinha sido o Pedrosa, em 2017. Né? O Pedrosa ficou um ano inteiro sem subir no pódio em 2018. O Lorenzo, no ano passado, fez uma temporada desastrosa, né? E agora o Alex Marques consegue aí o seu primeiro pódio pela Repsol Honda, né? A equipe que ele já entrou demitido, né, nessa temporada, assim como o Danilo Petrucci. Né, praticamente. Então foi uma corrida dos humilhados aí sendo exaltados, a chuva de Le Mans, quem diria, trazendo aí redenção aí para esses dois nomes, e também para o Pós Espargaró, né, que vem fazendo uma temporada difícil, né, dois pilotos novatos ganharam corridas pela KTM e ele que está no projeto desde o início não venceu provas, mas aí tá no seu terceiro pódio aí desse ano, né? Então, também uma boa prova do Pós Espargaró. Ele que é a primeira KTM agora da tabela. Né? Também muito interessante essa prova do Pós Espargaró. E primeira corrida na chuva, Gabo, desde o último pódio, do primeiro pódio, na verdade, da KTM do Pós Espargaró, que foi aquela em Valência em 2018. 2018. Pois é, aquela foi a última corrida na chuva, né? A gente achou que ia ser flag to flag, mas acabou não sendo, né? Acabou sendo uma corrida toda em piso molhado. E o Alex Marques foi o 15º piloto, né? A subir ao pódio esse ano também. É mais um número interessante. Agora eu queria falar um pouco do quarto colocado dessa corrida, né? Que foi o André Dovizioso. Teve um fim de semana ok, né? Se levar em consideração o que ele vinha fazendo até então, um bom fim de semana. Poderia ter sido melhor? Eu acho que sim. Mas, levando-se em consideração o que ele vinha fazendo até agora, até que, olha, se de repente ele encaixar alguma coisa em Aragon aí, ó, 2 corridas num circuito que pode favorecer a Ducati, você acha que ele pode voltar para a briga? Acho que sim, ele praticamente já voltou, né? São 18 pontos agora entre o Quartararo e ele. Ainda é que eu não sei, o Dovizioso não parece ter a consistência no seco para disputar o campeonato, né? Mas, como você falou, Aragon é uma pista boa para Ducati. Aragon é uma pista que a Ducati anda bem, é uma pista que, tudo bem, o Dovizioso nunca venceu lá, mas já passou perto, né? Acho que o Marques sempre foi um pilotaço em Aragon, a gente viu isso nos 2 últimos anos. Mas o Dovizioso chegou em segundo nas 2 últimas temporadas, né? Então. Foi no passado que ele largou em 10º? Foi, né? Acho que 11º chegou em segundo. Fez uma corridaça. Fez uma bela corrida.
Pois é. Assim como em 2018 também, né? Ele disputou com o Marques, né? Ele, o Marques, o Iannone, até o finzinho da corrida, né? No finzinho o Marques venceu. O Marques não teve uma vitória fácil. Mas a gente já aprendeu esse ano que o Dovizioso, primeiro, duas pistas que a gente apostava que o Dovizioso ia bem, que seria Brno e Catalunha, e o Dovizioso foi absurdamente mal. Né, foram os dois piores grids da carreira do Dovizioso na MotoGP, né? 18º e 17º lugares, se não me engano agora. A gente tá dando que o Dovizioso vai andar bem em Aragon, mas pode ser que a Ducati ande bem, mas pode ser que o Dovizioso não ande bem. Né? Eu não sinto essa consistência no Dovizioso, que é uma pena, porque o Dovizioso nos 3 últimos anos foi o cara que chegou mais perto do Marques, mas a circunstância atual não deixa ele como um dos favoritos, na minha opinião. Enfim. Vamos ver o que acontece, né? Mas acho que tá na briga, tem chance, com certeza, do Dovizioso, principalmente esse ano maluco, né? Tem chance. Sim, precisa encaixar uma sequência boa nessas duas corridas que, teoricamente, como a gente está dizendo aqui, favorecem a moto da Ducati. Mas sobretudo não cair. Agora, 5 provas pro final, agora qualquer abandono vai ser custoso para esses, eu diria, esses 4. Agora a gente pode dizer que depois dessa corrida, o Nakagami não tem chance, vai. Ele tá só sendo consistente. Mas depois dessa corrida, os 4 primeiros, Quartararo, Mir, Dovizioso, Viñales, esses são os caras que vão disputar o título. Esses caras aí estão em 19 pontos. O Quartararo até o Viñales são 19, então esses são os caras que vão disputar o campeonato. Esses aí não podem errar. Vão para essas 5 corridas sabendo que não podem errar. Outra curiosidade é que o Nakagami agora é o único que terminou todas as corridas, é isso mesmo? É o único piloto que terminou todas as corridas. O Alex Marques também terminou. É o Alex. Porque ele não pontuou. O Nakagami é o único que terminou todas entre os 10 primeiros. Isso sim. É o cara que terminou todas as corridas entre os 10 primeiros. Pelo menos, né? Por isso tem a primeira campeonato, né? Consistência. Existem pilotos, por exemplo, quando foram rápidos, né? Quando o Morbidelli, Miller, pôs Espargaró, o Rins, né? O próprio Rossi também foram mais rápidos do que o Nakagami, mas o Nakagami terminou todas as provas, né? Não cometeu erros esse ano, está fazendo uma temporada muito consistente, muito bacana do Nakagami também, né? Tá indo muito bem. Mas eu acho que você tem razão, acho que o campeonato hoje são esses 4 primeiros, não vai fugir deles não. A gente precisaria de uma reviravolta muito grande para fugir deles, e eu acho que isso não vai acontecer. O Jack Miller podia estar nessa, né, mas infelizmente hoje ele foi traído pela moto, mas ele poderia estar nessa briga, talvez estaria, porque terminaria entre os primeiros hoje, conquistaria bons pontos para o campeonato. Hoje ele está aqui em 7º lugar com 75 pontos, aí já começa a complicar. Azar do Miller, né? Azar. Diferente da situação do Alex Rins. São 2 quebras pro Miller, né? Agora, né? Então... Diferente da situação do Alex Rins, que, né, mais uma vez... Enfim, não... Igual na baba, né? Igual na Áustria. Não, igual na Áustria. Conseguiu o primeiro lugar e caiu na sequência, né? Tava chegando no Petrucci. Essa expressão. Porque aconteceu exatamente. Infelizmente o Rins vem fazendo a temporada nem um pouco inspirada aí, mas enfim. Por falar em pouca inspiração, Gabriel, quem não estava muito inspirado nessa corrida, nesse Grande Prêmio da França, foram, né, os dois que não estiveram muito inspirados, falando ali de Fábio Quartararo e o Joan Mir, né, fizeram uma corrida discreta, os dois. O Quartararo sofreu com, acho que a questão do pneu mesmo, não conseguiu aquecer, botar na temperatura ideal e foi sendo engolido. E o Mir, meio que vítima ali da situação com o Valentim na primeira curva, mas também não fez muita força, né? Mas deu sorte porque o Quartararo não foi bem. Como é que você vê esses dois hoje, né, depois dessa corrida? Eu acho que o Quartararo, dentro das limitações da Yamaha, eu acho que ele fez a corrida que ele tinha que fazer. Ele tinha que ver a bandeira quadriculada. Isso era o que o Quartararo tinha que fazer hoje. Né? E ainda com um plus, né, que chegou na frente do Mir, enfim, aquelas ultrapassagens que a gente viu na última volta. Eu acho que o Quartararo, não é que ele vai sair satisfeito da corrida, mas ele vai sair, é uma pequena vitória,
né, ele ter terminado essa prova, uma corrida difícil, né, com toda a pressão de líder do campeonato, de estar correndo em casa, a chateação de ter visto chover, de estar largando na pole e não poder fazer nada, porque pô, nenhum Yamaha andou. Né? Não foi só o Quartararo que não andou, o Vinhales não andou, o Morbidelli também fez uma apresentação horrível, né? Acabou caindo, o Valentino Rossi nem se fala, pô, não deu nenhuma volta, fez nenhuma curva o Valentino, basicamente. Então o Quartararo fez uma. Hoje era o que ele tinha que fazer. E o Mir, pelo que andou Rins, né, ficou bastante aquém, né? Pelo jeito, o Mir não sei se ele se dá muito bem com esse traçado de Le Mans, né? O Mir, ele, infelizmente, no ano passado, né, ele caiu na volta de apresentação. Né? Nossa, é verdade. Mans, papelão aqui. Né? Exatamente. Então, não é uma pista que trouxe até hoje para o Mir muita sorte. Né, e eu acho que talvez ele tenha sofrido com o problema da Suzuki também, de aquecimento de pneu. Bom, vamos ver, mas teoricamente em corridas de piso seco, o Mir tende a andar bem. Eu acho que o Mir ele ainda é um candidato muito forte aí a título, principalmente pela força que ele tem no final das provas. E isso vai ser muito importante, né? Aragon é uma pista que a Suzuki já foi para o pódio, e Valência também é um circuito que isso vai ser importante. O problema, Gabo, é que agora as corridas vão ser mais frias mesmo, né? Talvez essa vantagem da Suzuki seja meio aliviada, vamos colocar assim, nas próximas provas, mas enfim, é uma coisa que a gente só vai saber quando chegar lá, não tem jeito. Pois mas eu também acho ainda que o Mir ainda tá no páreo, tá bem no páreo, eu diria. Agora, você mencionou o Rossi aí, 3 abandonos seguidos, 3 quedas. Que fase é essa do Valentino, Gabriel? E 3 quedas, e 2 delas no início das provas, e as 3 por erros dele, erros meio bizarros, assim, sabe? O Rossi irreconhecível, na verdade. Eu não sei, talvez aí tenha passado da hora, assim, muitas vezes o Rossi já provou que a gente estava errado sobre ele, né, principalmente depois de 2013, né, que falou, o Valentino acabou, e de repente o Valentino não tinha acabado, ele tinha ainda muito gás para dar, mas é o que eu já disse em programas passados aqui, o Rossi, a grande força dele era terminar as provas e estar sempre ali no final. Que agora é o grande calcanhar de Aquiles dele, né? Não dá pro cara cair 3 corridas seguidas, né? Abandonar 3 provas seguidas. Olha, desde que ele chegou ao MotoGP, ele fez isso no passado, ele teve 3 abandonos seguidos no ano passado. Agora, você vai me puxar a memória aí, porque eu não lembro. Na Itália, ele caiu também no ano passado? Caiu. Ele tirou o Mir da pista, lembra? E depois caiu sozinho. Verdade, lembrei agora. Então foi uma sequência igual, né? É que na verdade na Catalunha ele foi vítima, né? Abalroado. Mas... Na Catalunha no passado não conta, mas então eu diria que essa é a pior sequência do Valentino na MotoGP. Assim, de abandonos. Porque ele teve 3 abandonos no ano passado, mas um deles ele foi vítima. Não foi um erro sozinho. Que foi o da Catalunha, que foi aquele lance com o Jorge Lorenzo, que, enfim, caiu todo mundo quase. Mas esse não, são 3 quedas, como você disse, culpa dele. Exatamente, o Valentino não vive um grande momento realmente. Vamos ver agora na sequência do campeonato, mas de fato é um momento bem ruim para ele, um momento triste, né, para ele. Eu sinceramente agora, eu não sei, até pela motivação do cara, né? Já é um cara que já tá velho, já fez muito. A motivação dele agora para essas 5 últimas provas, vendo o potencial que ele desperdiçou, não sei. Pode ser um fim de ano difícil pro Rossi. Vamos torcer para que não, mas eu acho que tende a ser complicado. Eu concordo, acho que tende a ser complicado, porque já não briga mais pelo título. Pra que ficar... às vezes começa a pensar se vale a pena correr risco... Ele vai correr por correr. Se pintar alguma coisa, se der, beleza. Se não der, também não vou me arriscar muito. Enfim. Exato. Vai ser vai empurrar com a barriga, o famoso vai empurrar com a barriga?
É o que eu acho que deve acontecer. Não sei, Aragon é uma pista que ele nunca foi muito bem, Valência também não. Portimão, a gente não sabe como é que vai ser a dinâmica ainda da corrida. Né, tende a ser uma corrida muitíssimo interessante, eu espero que assim seja, porque é uma pista muito legal, mas para o Rossi aí, ele tem as próximas 4 corridas são em 2 pistas que ele não tem um bom histórico. Né? Verdade. Complicado. O Valentino já é carta fora do baralho esse ano. A gente falou mais pela sequência aí de quedas dele que a gente não viu antes disso acontecer. Antes de ir para Moto E, eu queria passar rapidinho os resultados da Moto 2 e da Moto 3, porque aí a gente finaliza com a Moto E. Pode ser? Vamos passar rapidinho, então? Vamos. Na Moto 2, olha quem voltou a vencer, meu amigo. San Luis voltou a vencer. A última vitória dele tinha sido em 2016, se eu não me engano. Aragon, é isso? Aragon 2016. Aragon 2016, olha quanto tempo faz. 2020. Desde então o San Luis não vencia, né? Venceu a corrida, muito porque também o Dixon acabou caindo, uma pena, chorou muito, eu fiquei sensibilizado com aquele lance, enfim. San Luis venceu, o Remy Gardner foi o segundo, ultrapassando o Bezek também ali no finalzinho, uma bela ultrapassagem. E no campeonato, o Luca Marini, que não pontuou, né, tomou um tombaço foi na sexta-feira, né? Treino livre Um 2. high side terrível ali no primeiro setor. La Chapelle. E aí teve ali uma contusão no tornozelo. Correu, mas não pontuou. Mas continua líder, 150 pontos. O Bastianini não foi bem hoje também, mas pontuou e agora tem 135 pontos. O Bezek é o terceiro com 130 e o Lois é o quarto com 128. Na Moto 3, quem venceu foi o pupilo ali do Rossi, o Celestino Vietti. Venceu o Tony Arbolino, foi o segundo, o Albert Arenas foi o terceiro. No campeonato, o Arenas em primeiro com 135 pontos, o Ayogura o segundo com 129, Celestino Vietti o terceiro com 119. O campeonato está bem disputado. Agora, Gabriel, vamos falar de Moto E, né? Que temporada acabou. A temporada acabou e temos um novo campeão na Moto E. Jordi Torres, Gabriel. Jordi Torres é muito merecido, eu acho. Né, o Matteo Ferrari, vamos ser sinceros, entregou o ouro na mão dele, né? Entregou porque fez igual o Valentino, né? Caiu mas pior, né? Saindo da pole position, Seco, né? No seco, caiu na terceira curva da corrida, perdeu a traseira, a gente não entendeu muito como aquilo aconteceu. Ele tinha uma mão no título, basicamente. Se deu um grande trabalho, né, para a segunda corrida, né, chegou muito atrás do Torres e virtualmente não tinha mais chance, né. Então, mas o Jordi Torres é um cara que a gente olhava assim na Moto 2, ele teve um ano muito ruim na Moto 2, né, o último ano da equipe Aspar antes de acabar, enfim, voltou de novo para a Moto 2, mas o último ano da Aspar, antes de ficar só na Moto 3, foi 2014, que ele era companheiro do Nico Terol. Eles tiveram um ano muito ruim, e o Nico Terol, enfim, depois até acabou meio que encerrando a carreira, a parte grande da carreira dele por causa daquele ano. E o Torres foi para a Superbike, chegou até a vencer corrida, mas nunca se encontrou direito, nunca teve uma casa muito certa ali no Mundial de Superbike. Sempre, enfim, pulando de equipe para equipe, e os resultados foram começando a cair, ele foi começando a cair meio que num esquecimento, vamos colocar assim, num ostracismo, voltou para a Moto E e agora tem esse título no currículo, né? Acho que é muito merecido da parte dele, um piloto que é bom, né? Acho que tem boas mãos o título. Pois é, eu também acho. Ele foi comendo pelas beiradas, né? Ele foi fazendo uma temporada sem muitos grandes feitos, assim, mas terminando as corridas, sempre ali entre os primeiros. E aí, quando chegou na hora decisiva, ele tava ali. E aí ele aproveitou o momento. Teve o vacilo do Matteo Ferrari. O importante eu vou ser honesto, eu vou ser meio corneta, que o Ferrari nem devia estar aí, tá? Porque naquele lance com o Granado lá no começo do ano, a pena pra ele tinha que ter sido maior.
E aí ele nem estaria nessa briga aí, nesse final. Porque, né, teve uma punição mais ou menos lá e acabou, né, não sendo vou dizer aqui crime, mas não levem ao pé da letra. O crime compensou ali, né, porque ele não foi punido, né. Inclusive a corrida que ele foi punido, ele venceu, né? Então, ele basicamente não precisou. Ele fez a pole, mas, sei lá, perdeu 3 posições, perdeu uma fila no grid, entendeu? Eu também concordo, mas assim, é aquela história, né? O que a gente falou na Moto E desde o começo, você não pode errar na Moto E. Você não pode. O erro, ele meio que não tem perdão na Moto E. O Jordi Campeonato de tiro Torres. curto, né? Exatamente, o Jordi Torres não tem nenhum zero. Ganhou a temporada. Todo mundo atrás dele tem zero. Ferrari, inclusive, teve 2 zeros, né? O de ontem e o que ele acertou granado, né? No final, quem é constante é que leva. E aí, então o Jordi Torres foi campeão com 114 pontos. O Matteo Ferrari acabou ficando com vice-campeonato, 97 pontos, mesma quantidade de pontos do Dominique Aegerter, que terminou em terceiro. Agora, a gente precisa falar um pouco do Granado, né? Que a gente tinha muitas. Eu vou dizer, a gente, eu, você, e eu diria que ele também esperava mais dele nesse ano, e acabou não acontecendo, né? O Eric acabou terminando o ano em 7º lugar, com 53 pontos. Como tentar explicar essa temporada do Eric? Eu não sei. eu acho que nem ele acho que consegue explicar. Claramente nas 2 corridas de Jerez ele tinha o melhor ritmo. Ele fez ele poderia ter facilmente terminado no pódio nas 3 corridas que a gente teve em Misano. Na França ele andou mal, mas ele tinha aí 5 corridas que ele poderia ter feito uma liderança para administrar no final. E ele errou, né? Errou. Tudo bem, a Andaluzia aconteceu aquilo que a gente já falou com o Matteo Ferrari, mas errou na classificação em San Marino, depois não conseguiu fazer uma coisa de recuperação, derrubou o Simeon na primeira corrida da Emília Romana. E agora foi muito mal na França, né? Se a gente tem que destacar, né? O Granado acertou o Torres na largada hoje, né? Poxa, Poderia o Granado quase definiu o campeonato, né? Pois é, hoje poderia ter sido e assim, pior. E obviamente o plano do Eric Granado, como o plano de todos os pilotos, obviamente, é chegar na MotoGP. E quando você faz uma temporada tão errática, mesmo você sendo rápido, o Eric Granado já não é mais um piloto muito jovem para o padrão da moto velocidade atual, né? Ele, enfim, por alguns erros de gestão de carreira, ele mesmo reconhece, ele perdeu um pouco, ele perdeu esse tempo que ele tinha. E isso talvez seja uma pressão extra para ele, não sei, mas é um fator que hoje em dia não dá pra gente ignorar, não dá para as equipes da Moto2, que é onde ele quer se recolocar, ignorarem também. Então, não sei, pode ser. É complicado, né? O cara ele ficar na Moto E, a Moto E ela tem uma cara de repescagem, né, Gabo, do Mundial. Né, se a gente for avaliar bem o grid, né, o próprio Jordi Torres é repescagem, o Dominique Aegerter, Mike Di Mélio, entendeu? Xavier Simeon, sabe? O próprio Canepa, né? Teve ali um. O Canepa já andou na MotoGP, né? O De Angelis, que encerrou sua carreira, inclusive hoje, né? Cara, o Cornfeio, o Jacob Cornfeio não chegou a MotoGP e tal, mas aí você tem a Maria Herrera também, enfim, é muita gente mesmo aí. O Cornfeio e a Herrera, eles vêm da Moto3, né? São meio. O Cornfeio até venceu corridas e tal, mas ficou tempo demais lá, né? Acabou caindo em esquecimento, né? Enfim. Eu compartilho o seu pensamento. Eu acho que acabou que o Eric ele tem velocidade, os caras sabem disso, mas esses deslizes, digamos assim,
acabam pesando também quando sei lá, um dono de equipe da Moto2 vai olhar e vai pensar... Pô, eu vou assinar com o sétimo, o cara que ficou em sétimo no campeonato, entendeu? Ou outro que foi mais regular aqui, ó, e terminou um pouquinho aqui. Pô, por exemplo, você pega, por exemplo, o Mattia Casadei. Tudo bem, não é um baita piloto, mas assim, é um cara que foi consistente durante o ano, né? Ele, enfim, fez bobagem agora nessa última rodada, mas ele sempre tava ali. O próprio Agerter, né? Que o Agerter, ele é mais velho. Eu tô falando no caso do Casadei, que é novo. Cara, ele sempre tava ali, em todas as corridas. Foi o segundo ano dele também, né? E o Granado, o único top 5 que ele tem é a vitória. O Casadei, aqui, deixa eu ver, ele tem as 5 primeiras coisas, ele foi pro top 5. São números, cara. Isso é resultado, no final das contas é resultado, e o Eric não foi bem. Não foi bem. Uma pena, porque velocidade ele tem, isso a gente não é inegável, a gente viu na pré-temporada, a gente viu nas primeiras 2 corridas, a gente viu em Misano também, né? Ele foi muito, ele era rápido em Misano. Sim. Mas tem que terminar, né? Tem que chegar lá no final da prova, quando recebe a bandeira quadriculada, tem que ter o resultado ali, porque sem o resultado não vai ter futuro. Não é que não vai ter futuro. Não chega bem no campeonato, no final, né? Na classificação final. E na hora de procurar um contrato, as coisas se complicam. Algo mais, Gabriel? Alguma coisa que eu tenha deixado passar, que a gente tenha deixado passar? Algum fato curioso que você sempre traz? Eu acho que Para terminar, agora vamos para as 5 etapas do Campeonato Ibérico de MotoGP. Para ver quais serão os campeões. Agora é tudo na Península Ibérica. Aí, Ibericão. Vamos lá. Dessas 3 pistas, olha, eu tô mais curioso para ver Portimão, viu? Certeza. Porque não sou tão fã assim dos outros 2 circuitos, mas é o que tem. A gente torce para boas corridas, porque a gente tá aqui para apreciar esse esporte maravilhoso que é a MotoGP. A gente fica por aqui então, Gabriel? Nesse episódio? É isso aí, né? Você sabe que você pode ouvir a gente então no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast. Você pode seguir a gente no Instagram em @FullGasPodcast. A gente fica por aqui, semana que vem a gente volta porque tem Grande Prêmio de Aragon. Então é isso, até a próxima, valeu!